Caríssimos, no sonho de Salomão, em Gabaon, vemos o seu pedido em forma de oração a Deus para obter a sabedoria. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, o sonho normalmente aparece como uma forma privilegiada de Deus se comunicar com os homens e lhes indicar os seus caminhos. Existem passagens em Gênesis, em Números, Mateus, enfim. Utilizando este recurso literário, o texto bíblico nos apresenta o rei Salomão como o escolhido de Deus, a quem o Senhor comunica os seus projetos e a quem confia a condução do seu povo. De fato, conforme a Sagrada Escritura, toda autoridade procede de Deus. Quem é autoridade, quem é superior e hierárquico, é porque Deus quis aí. É porque Deus colocou aí. Ah, mas esse meu superior é uma capivara não batizada. Pois a capivara não batizada foi colocada por Deus aí. E aí, é para a capivara não batizada aprender a ser uma pessoa boa, a ser uma pessoa justa, a buscar sabedoria para comandar aqueles que lhe foram confiados. É para aquelas pessoas que estão debaixo da capivara não batizada serem humildes. Elas serão testadas, por exemplo, na paciência. Elas serão testadas no amor. E várias outras virtudes. Nada debaixo do sol escapa ao controle de Deus. E tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, como diz a leitura hoje. Vocês viram? Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, a galerinha da murmuração, a turminha do mimimi, o pessoal que gosta do caminho mais fácil, que quer passar a vida na valsa, esses vão só murmurar, reclamar, vão desagregar, vão fazer a fofoca, vão desunir, vão espalhar a cisânia, atuando como satélites do inimigo. E assim, ao final desta vida, o joio será separado do trigo, como diz o Evangelho. Os anjos de Deus vão vir separar uns dos outros. O sonho está estruturado na forma de um diálogo entre Deus e Salomão. E o que Salomão pede ao Senhor? Concedei, pois, ao vosso servo um coração sábio, capaz de julgar o vosso povo e discernir entre o bem e o mal. Ao pedir a Deus para lhe conceder um coração sábio, Salomão deseja ter uma consciência que sabe ouvir, que seja sensível e aberta à voz da verdade. Na Sagrada Escritura, o coração não indica apenas uma parte do corpo, senão o âmago da pessoa, a sede das suas intenções e dos seus juízos. No caso de Salomão, o pedido é motivado pela responsabilidade de guiar uma nação, Israel, o povo que Deus escolheu para manifestar ao mundo o seu desígnio de salvação. O rei Salomão tinha consciência de que a autoridade é um serviço que deve ser exercido com sabedoria e que o objetivo final desse serviço é a realização do bem comum, é a maior glória de Deus. Não é o meu brilho pessoal, não é a glorificação da minha carreira, de todo o meu esforço ao longo dos anos, em que pese a pessoa, de fato, possa estar realmente recebendo aquilo que merece por ter feito um bom trabalho. Mas o verdadeiro cristão vê, antes de mais nada, o serviço de Deus, a glória de Deus. Fazer bem feito por amor a Deus. Essa deve ser sempre a nossa reta motivação. O texto sublinha que Salomão não pede riqueza nem glória, mas pede as aptidões necessárias e a capacidade para cumprir bem a missão que Deus lhe confiou. Salomão aparece aqui como modelo do homem que sabe escolher e que sabe pedir. E aí, meus irmãos e minhas irmãs,
aplicando este conhecimento às nossas vidas, eu pergunto, aqui começa o dever de casa. Como é a sua oração com Deus, pai de família? Quem é pai aqui? Como é a sua oração? Mãe de família, quem é mãe aqui? Como é a sua oração? Comandante, quem é que comanda? Quem tem subordinados aqui ao seu comando? Qualquer que seja o grau hierárquico. Tá aí, ó. Como é a sua oração? Diretor, chefe, madre superiora, padre. E essa pergunta é com relação a quê? A essa missão que vem do alto. Você pede esse discernimento, essas luzes, as virtudes que lhe faltam para exercer bem a sua maternidade, a sua paternidade, o cargo de madre superiora, o seu sacerdócio, diaconato. Você sabe exatamente aquilo que lhe falta? Pois bem, esse é o chamado de Deus hoje para nós, através desta palavra. Porque quando Deus nos concede estes dons de sermos pais, padres, superiores, chefes, Ele estará disposto a nos conceder todas as graças necessárias, eu disse todas, para exercermos da melhor maneira possível as responsabilidades que Ele nos confiou. Agora vamos lá? Rue du Bac, Paris, 1830. Nossa Senhora apareceu a Catarina Labouré, uma freira. A famosa aparição da medalha milagrosa, ela aparece desse jeitinho aqui, em cima do globo terrestre, pisando a cabeça da serpente, com as mãos nessa posição. Porém, o que essa imagem não tem são os anéis que Nossa Senhora tinha em cada dedo. A imagem lá na Rue du Bac, sim, tem os raios que saíam de cada anel que estava em cada dedo da Virgem Maria, o que causou, obviamente, a curiosidade de Santa Catarina, que perguntou: mãe, o que são esses raios saindo dos seus anéis? E ela diz: são as graças que Deus derrama sobre a humanidade por meu intermédio. E aí a gente vê que a fonte de todas as graças é Jesus, porém, quem foi o veículo que nos deu a fonte de todas as graças? Maria. Esse episódio da vida de Santa Catarina Labouré encerra uma grande teologia. Saibam que está no forno um dogma que ainda não foi proclamado, está em estudo, que é o dogma de Maria medianeira de todas as graças. Mas isso foi um parêntese. Vamos voltar a essa aparição. O que ela tem a ver com o que nós estamos falando aqui? Num dado momento, Santa Catarina vê que tem um dedo de Nossa Senhora apagado, um anel, do qual não sai luz nenhuma. E ela pergunta: tem um anel que está apagado? O que isso significa? E Nossa Senhora diz: essas são as graças que Deus quer derramar sobre a humanidade que ninguém pede. Então pode ser essas graças para ser um bom pai, um bom chefe, uma boa mãe, um bom empresário, uma boa superiora, e que a gente não está pedindo. Agora não está pedindo porque nem sequer desconfia que precisa. Por quê? Porque aí agora eu me reporto a algo importantíssimo na nossa caminhada, que se chama exame de consciência. E eu vou dizer a vocês, seremos tanto mais santos quanto melhores forem os nossos exames de consciência. A gente vê que as pessoas santas incluem inclusive as imperfeições.
Não só confessam pecados mortais, quem só confessa pecado mortal está ainda lutando no primeiro grau de conversão, segundo Santo Inácio de Loyola. Que é esse do abandono do pecado mortal, porque se eu assim não fizer, não herdarei o reino dos céus. Depois a gente tem a luta contra o pecado venial, a busca da indiferença, de não ter vontade própria. Por quê? Porque a minha vontade vai ser a vontade de Deus, eu vou preferir fazer a vontade do outro, da minha esposa, do meu marido, da minha mulher, do meu filho, do meu chefe, que o meu trabalho a outros descanse, como a gente diz naquela bela música católica, não é? E o último grau, que é buscar pobreza com Cristo pobre, humilhações com Cristo humilhado. Então, aqui, a gente está falando do que deve ser a essência da nossa vida. Ser santos como o nosso Pai nos céus é santo. Porque quantas vezes a gente não se depara com fiéis que estão há anos na igreja, do mesmíssimo jeito, não muda em nada, 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 nada. Não tem nada além do feijãozinho com arroz que eles estão fazendo. Então, vejam que Deus vai nos cobrar os frutos de cada talento que nos deu para exercermos a missão que Ele nos confiou. Então você não é chefe, você não tem dinheiro, você não tem uma inteligência superior, não teve acesso a uma formação, sei lá, um pós-doutorado, à toa, tudo bem. Tem um mérito pessoal, sim. Quem chega lá no Comando Geral do Corpo de Bombeiros, né? Quem chega a um pós-doutorado, quem chega ao êxito máximo aí na sua área de atuação, teve sim suor, teve sacrifício, mas nós não podemos ficar simplesmente se achando. Quantas pessoas não ficam aí simplesmente se refestelando no orgulho de terem chegado ao topo da cadeia hierárquica, sei lá, se achando o piano de Beethoven, a Cuba do lava-pés, e se esquecendo desse lado. A grande pergunta é, e que você deve fazer no seu exame de consciência diário, como você está usando o poder que lhe foi dado, o dinheiro que lhe foi dado, a inteligência que lhe foi dada? A quem muito foi dado, diz a Bíblia, muito será cobrado. Será cobrado de acordo com o que foi dado. E a quem foi dado pouco, o pouco que foi dado vai ser cobrado também. Porque tem uma galerinha aí, os vitimistas, os coitadistas. Eu não tenho tanto quanto esse, Deus me deu menos do que aquela ali, e está achando que não será cobrado. Todos nós. Agora, vivamos com a motivação mais elevada que pode haver na vida da gente, que é, ao invés de agir por medo dessa cobrança, agir por amor, devolvendo a Deus tudo que Ele nos dá. Porque se você chegou onde você chegou, tem o seu mérito? Tem, mas se Deus não quisesse, você não teria chegado, não. Se Deus não tivesse lhe ajudado, você não teria chegado lá. E muito cuidado para não ficar só colhendo os louros do seu esforço e do seu sacrifício. Porque todos nós temos essa obrigação. Cada um ali onde foi plantado, de edificar a sociedade, a comunidade. Então, eu recordo que na nossa oração a gente deve procurar ter um momento de gratidão, de louvor, de contrição, que é esse exame de consciência, fazer os nossos pedidos. E aí, você pode pedir também, até cito esse exemplo, o carro no consórcio.
se esse carro vai lhe facilitar a vida, vai permitir, sei lá, você fazer uma viagem com a sua família, ter um momento de lazer, sair do perrengue do ônibus para poder vir ao trabalho. Tem gente que tem esse escrúpulo, não, eu só agradeço a Deus, não peço nada. Está perdendo, porque Deus pode dar. Coisas materiais, inclusive, se não for por vaidade, para aparecer, aquilo que não é supérfluo, aquilo que é necessário, Deus vai dar. Podemos pedir sim, mas a questão é que às vezes a gente vai pedir só aquilo que é importante. Para a felicidade aqui, eu preciso passar nesse concurso. Tudo bem, a pessoa está desempregada, vai ajudar, vai. Mas e os bens espirituais? E as virtudes? Porque nós sabemos materialmente o que nos falta, ou às vezes pedimos até o supérfluo, mas e o que é a essência do que vai me levar ao céu? Então, meus irmãos, precisamos, nos nossos exames de consciência, analisar os nossos papéis. Né? Às vezes a gente vê um pai, uma mãe no confessionário que diz, eu tenho sido impaciente. Normalmente assim, fui impaciente com meu filho e tal. Tá, mas e o resto? Você anda vendo, por exemplo, o que estão mandando seu filho ler na escola? Porque a escola hoje, muita escola, especialmente as governamentais, estão mandando lixo para as crianças. Estão impondo goela abaixo doutrinas que não são nossas. Coisas demoníacas, inclusive. Pai e mãe católico tem que sim acompanhar as amizades dos filhos, ver que tipo de roupa estão vestindo. A gente pega, às vezes, adolescentes seminuas nos clubes, os rapazes querendo se exibir, mostrar musculatura, para quê? Eu já disse, no cristianismo o corpo se esconde, não se exibe. Só que a galera mundana, a galera de Instagram, de TikTok, esse pessoal segue as modas, não segue a Bíblia. Acha que um conselho como esse é quadrado. Esse padre, coitado, está lá no Jurássico. O mundo evoluiu para pior. Então, nós temos que saber o que é certo e o que é errado. E o próprio Jesus Cristo diz, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Quem é de Deus, escuta. Quem é de Deus, se abre. E quem não é, vai continuar ali. E aí, cuidado. Porque esses são os seus critérios que contam. Se é você que sabe, sabichão, sabichona, saiba que na Bíblia, Deus resiste aos soberbos. A graça de Deus não vai lhe iluminar, enquanto você não tiver esse mínimo de humildade para ouvir a palavra, para ouvir a igreja, que é porta-voz de Deus aqui. Ela foi instituída por Deus para isso, para ensinar o caminho do céu. A igreja foi quem deu ao mundo a Bíblia, não foi Martinho Lutero. Foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Lutero, pelo contrário, deformou a Bíblia, tirou 7 livros, adulterou a Epístola de São Tiago, tirou 6 capítulos do livro de Esther. Então, negar a Igreja Católica é negar todo o cristianismo. Porque ela e só ela foi fundada por Jesus. Ela deu a palavra de Deus ao mundo. Aqui na nossa fé existe um pacote. Ou você aceita tudo, ou vai rezar, vai para o banquinho da disciplina. Que bom que é um simpatizante da nossa fé, mas ainda não está preparado para viver o radicalismo do catolicismo. O catolicismo não é para qualquer um. É para quem realmente quiser ser santo. Está aberto para qualquer um que queira. Hoje a gente vê as pessoas dizendo isso, a igreja está ficando vazia. Está ficando vazia porque a porta do céu é estreita, simples assim. Largo é o caminho que leva à perdição. E justo porque não é para qualquer um. Os fracos vão ficar pelo caminho. A gente quer estender a mão, quer ajudar, mas nós não temos como entrar na cabeça e no coração de cada um e forçar nada. Cada um no final dessa vida vai receber de acordo com as suas escolhas. Então, eu pergunto,
como está seu exame de consciência com relação a esses talentos que Deus lhe deu. Veja todos os talentos. Você já fez uma lista dos seus talentos, dos seus papéis sociais, das suas responsabilidades? Porque tem gente que vive na leseira do mundo, só curtindo a vida. E aí aquele católico que eu chamo de feijão com arroz, vem aqui à missa, assiste à missa, tá, deu uma satisfação para Deus, faz um par de orações, dá uma esmolinha no sinal e está se achando bom e santo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E as omissões, que é o bem que a gente pode fazer e não faz. Quem é que está vendo isso? Qual é o bem que você pode fazer em consciência e não faz? Agora, cuidado. Porque aqueles que estão no caminho da perfeição, o diabo vai tentar com os exageros. Vai forçar em cima de você um excesso de bem que você tem que fazer, tem entre aspas, e aí você exagera e acaba espanando. Aí vem o burnout, aí vem a doença. Aí daqui a pouco vem o desânimo com a fé. Realmente, isso não é para o meu bico. E aí a pessoa desiste de si, vai para uma seita qualquer. Cuidado com esse tipo de tentação. A corda da caridade a gente tem que esticar, mas tem que saber onde parar, porque se eu continuar, ela vai arrebentar. E aí é importante a direção espiritual, o conselho. Quantos fiéis procuram isso? Aqui tem 2 padres. Aí sempre tem aquela desculpa. O senhor é tão ocupado. Eu desafio aqui o fiel que me pediu aconselhamento e orientação e que insistiu, porque às vezes a pessoa até pede, mas pede quando a gente está correndo daqui para lá e espera que nós padres tenhamos essa mente de computador que registre tudo. Tem gente que espera que a gente note que está tristinho, que está tristinha. Aí bota beiço para a gente, que, poxa, eu estava mal e o senhor nem notou. Cara, eu sou humano, caramba, vamos lá, facilita. Vem e fala, padre, eu estou precisando do seu conselho, da sua ajuda. Mas hoje é essa sociedade que está aí do mimimi, do vitimismo. As pessoas que estão em pedestais. Facilita a sua própria vida. Então, eu pergunto, você está procurando melhorar a cada semana? Aplicando os conhecimentos adquiridos na missa, na liturgia da palavra, na homilia? A gente está dando frutos dessa Eucaristia recebida? Ou ela é só para mim? O meu momento com o meu Jesus, porque eu amo Jesus, eu preciso dele comigo, eu preciso de cura. Ama Jesus para quê? Precisa de cura para quê? Para ficar com isso para você só? Às vezes, a pessoa que estava perdida, que estava no mundo, vai ser até lícito ter esse momento, pelo menos está aqui, está se enchendo. Mas se enchendo para quê? Tem que transbordar. Eu posso e devo pedir a Deus a cura das doenças físicas, mas eu pergunto, e as doenças da alma? Tem gente que nem sabe que está com a alma doente. Quais são os seus desafios espirituais? O exemplo de Salomão é válido para cada um de nós. Precisamos da sabedoria e do bom discernimento para exercermos com dignidade o agir segundo a reta consciência, realizando o bem e evitando o mal. A consciência moral pressupõe a capacidade de ouvirmos a voz da verdade, de sermos pessoas dóceis às suas indicações. E aí é interessante, aqueles que estão buscando a perfeição. Quantas vezes Deus nos inspira algo mais perfeito? Eu vou dar um exemplo. Tem gente que chega no confessionário e fala assim, padre, eu não rezei o terço. O que eu vou dizer para uma pessoa dessa? Eu vou dizer, meu filho, minha filha, não é obrigação moral você rezar o terço, não é mandamento da igreja a reza do terço. Você não está em pecado, portanto, se não rezou o terço, a menos que seja escravo de Nossa Senhora, porque fez um voto, é diferente. Fiz um voto, então cumpra seu voto. Mas eu estou falando de uma pessoa que não fez o voto. Porque quem fez o voto quis se comprometer a rezar o terço todo dia. Senão é simples. Abandona o voto.
Chega oficialmente perante o padre, eu não quero mais ser escravo de Nossa Senhora, desisti, não dou conta, não quero, enfim. Enquanto o voto estiver valendo, tem que rezar. Mas quem não tem? Não tem obrigação de rezar o texto, tem obrigação de rezar, de falar com Deus. Todo dia a gente tem. Mas o texto especificamente não. Agora, o que eu vou dizer sempre? Meu filho, minha filha, você está tendo tempo? Existe tempo na sua vida para rezar esse texto? Tem, padre. Então, não fique insensível a essa graça de Deus que tocou a sua vida. Algo a Virgem Maria quer com esse terço. O mundo precisa de pessoas que rezem. Nossa Senhora mesmo, nas aparições, especialmente em Fátima, né, disse o quê? Muitos vão para o inferno porque não há quem reze e se sacrifique por eles. Então, se a gente recebe esses dons, é porque Deus quer algo. E aí eu subo um degrau na minha santificação. Se eu acolho esse dom, Deus vai dar outras graças. E assim os santos foram tão santos como puderam ser. Porque eles iam acolhendo a cada degrau essas graças de Deus. E Deus vai dando novas e novas. Agora, se eu não acolho as mais básicas, eu fico emperrado aí. Eu fico parado aí. E Deus esperando a minha abertura. E tudo que a humanidade precisa é de santos. Gente douta, gente sábia, mestrados, doutorados e pós-doutorados, está cheio aí. Mas santos são poucos. Sem menosprezar os mestrados, doutorados e pós-doutorados, né? A gente hoje precisa fazer ressalva, porque tudo é motivo para a galerinha inimiga da igreja ficar ali com a arminha pronta para dar o tiro. No padre, na freira, no pregador, quem quer que seja. E às vezes o demônio trabalha isso no coração das pessoas que se sentem incomodadas com a verdade. Elas ficam à espreita, esperando o menor deslize de qualquer pessoa da comunidade, em especial da freira, do padre, da hierarquia da igreja, para dizer, aí, ó, prega, não faz. Para de olhar para os lados. Preocupe-se com a sua salvação. O negócio da sua salvação é entre você e Deus, não é entre você e os outros. Isso é ser mesquinho, isso é ser comezinho, isso é ser pequeno, e é ser hipócrita também. Porque aquela pessoa que acredita naquilo ali que ela não quer fazer, e está só esperando o erro do outro para achar uma desculpa para não fazer, é um hipócrita. Lógico que todos nós, quem é de caminhada, por exemplo, o ministro da Eucaristia, a freira, o padre, a gente está na mira, está todo mundo olhando. Mas não paute o bem que você vai fazer e que você deve fazer pelo bem que os outros estão fazendo. Não. Por quê? Porque Deus vai cobrar, independentemente dos outros terem feito ou não. Ele sabe o que ele deu a cada um. As graças de conversão. Então, por isso, nós precisamos ter esta consciência. E aí, eu pergunto, você é plenamente aberto aos desígnios de Deus? A fazer aquilo que Deus inspira? Ou primeiro escolhe as suas coisas, o seu prazer, aquilo que lhe preenche, o que você gosta, o que lhe realiza, e depois dá as migalhas para Deus? Isso é muito comum em pastorais. Entra a pastoral, né, no dia que o padre fez a pregação, a criatura chorou, se emocionou, foi lá correndo, dar um nome para o coordenador. Aí, na hora que chega o momento de servir, eu tenho tal compromisso, eu tenho tal coisa, eu tenho tal outra. É só desculpa. Veja aí a coerência de vida a qual o Senhor nos chama. O que a Bíblia diz? Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. E quando é que a gente tem a oportunidade de saber onde está o nosso tesouro? É justo aí. Na escala da sua pastoral, quando você trabalha numa pastoral na igreja,
Ou mesmo no seu trabalho, aqueles trabalhos voluntários que pedem, que, né, são aquelas coisas comunitárias que ninguém quer fazer, só faz por obrigação. Aí tem que vir o comandante e dizer, você vai fazer isso, né? Aí a gente deixa de ganhar pontos com Deus. Acaba tendo que fazer por obrigação, né? Então, como anda a sua disponibilidade, a sua solicitude pelo reino de Deus? Tem gente que é solícita e disponível quando está tudo bem. Se está carregando uma cruz, não vem nem à igreja. Se a pessoa brigou com o coordenador, está chateado que o padre ficou de ir na casa, benzer e não benzeu, ela se vinga como, não, ainda, esse mês então não vai rolar nada na escala. Olha isso. Tá, é compreensível, nós somos humanos, mas qual é meu papel aqui? É alertar e mostrar que isso está fora da pauta. É mostrar que isso está errado. Quem ama faz por amor a quem? A Deus. Esquece a coordenador, o padre. Faça por amor a Deus. Esse é o ponto. Quem prioriza o mundo, seu tesouro é o mundo. Seu coração está no mundo. Quem prioriza Deus, seu tesouro está em Deus, porque seu coração está em Deus. E aqui, eu quero dar um exemplo para vocês de uma grande mulher no nosso meio. A Raquel. Raquel está conosco aqui na capelania desde que eu cheguei. Quando eu cheguei, bom, existe esse fenômeno na igreja, é triste isso, mas pessoas que seguem padres. Tá? Algumas pessoas permaneceram aqui, outras não. Não é o meu padre, eu não quero. Agradeço a todos aqueles que permaneceram, porque todos nós precisamos. Eu soube da situação aqui de uma paróquia vizinha, que está com 20 fiéis, porque mudou o padre. Aí as pessoas desanimam, porque são apegadas. Né? Não conseguem enxergar que vai haver uma continuidade. E é bonito ver o heroísmo daqueles 20 ali, que, independentemente do padre ser bacaninho ou não, de estar causando uma boa impressão inicial ou não, estão lá. Porque eles sabem que aquela paróquia tem uma função. Eles precisam estar ali porque tem pessoas que vão entrar ali, porque lá é a casa de Deus, que vão precisar de uma igreja perto da sua casa. Tá? Então isso sim é busca real de santidade. Então desde que eu estou aqui, a Raquel tem sido como um braço direito. Todo santo dia vinha aqui preparar a missa. Estava aqui para expor o Santíssimo, inclusive preenchendo um espaço que às vezes nós padres não podíamos preencher. Havia uma tradição de um jejum no último sábado, aliás, no primeiro sábado de cada mês. Ela manteve essa tradição, às vezes vinha sozinha aqui, não tinha ninguém. Num determinado momento, como viu que eu propagava as 1000 Ave-Marias, sempre que possível, nas peregrinações, sempre todas, está lá as 1000 Ave-Marias, né? Enfim, todas assim, as internacionais, né? As de Aparecida, a gente tem um terço diário, enfim. Ela, padre, se o senhor quiser, eu começo aqui as 1000 Ave-Marias. Eu falei, aceito. Puxava aqui as 1000 Ave-Marias. Depois, me vendo devoto da misericórdia divina, disse, padre, por que a gente não faz aqui as 1000 súplicas à divina misericórdia? Uma devoção nova até então. Eu falei, Raquel, tudo que for para o bem do povo de Deus, eu quero nessa paróquia. Eu só preciso de pessoas que segurem a onda. Porque é muito triste começar e parar. Eu não gosto de fogo de palha. Falei, agora, como é você que está propondo, em você eu confio. Vamos lá. E começou.
as 1000 súplicas, a misericórdia divina. Raquel merece, o título de profetisa Ana. Quem é a profetisa Ana na Bíblia? Aquela que está dia e noite no templo servindo ao Senhor. E a gente vê e se orgulha dos irmãos de fé e caminhada. Quando a gente vê a Raquel doente, a Raquel está gravemente doente. Eu peço orações pela comunidade. Só um milagre pode salvar a Raquel. Ela está com câncer que deu metástase. Mas que coisa linda é ver a comunidade unida. A família paroquial. Isso é uma paróquia. Isso é a casa de Deus. Me faz lembrar a entrevista do Dr. Harold Koenig, nas páginas amarelas da revista Veja, dizendo que as pessoas que praticam a sua religião, ou seja, não basta crer, vivem em média entre 29% e 35% a mais. E, no decorrer da entrevista, ele diz: essas pessoas contam com uma rede de apoio que ninguém conta fora de uma igreja. E aqui a gente vê isso. Um casal que ficou desempregado e os bons paroquianos unidos para pagar as contas desse casal. A Raquel agora, que tem família pequena, idosa, não podia ficar abandonada. E aí está o pessoal das pastorais todas se revezando, ficando 24 horas dormindo lá no hospital, assinando até termo de responsabilidade para um ou outro procedimento médico. Isso é lindo e eu dou os parabéns a vocês que estão aí com tanto amor. Porque se fosse depender de mim, do Padre Alexandre, a gente ficava com ela lá, eu vinha celebrar a missa aqui, ouvir confissões. Então, comunidade é isso. Corpo de Cristo é isso. Quantas vezes eu falo, não adianta a cabeça querer fazer 1000 coisas se o corpo não se mexe. A gente está numa tetraplegia. E a igreja precisa sair da tetraplegia. Tem comunidade que é hemiplégica, até uma parte se mexe, a outra não. Enquanto isso, os evangélicos estão aí, ó. A todo vapor. Agora, é muito mais fácil lá. Inclusive, a atenção dos pastores. Por quê? Cada dia abre uma seita diferente, cada pastor vai ter o quê? 300, 400, 500 almas? Não quero, por favor, tirar o mérito daqueles que têm muitas almas e são verdadeiros pastores. Não se trata disso. Mas eu estou, sim, querendo mostrar que a fé pessoal faz toda a diferença. Aqui, eu tive por um tempo uns projetos voltados para o homem e para a mulher, que agora estão parados. Não por falta de incentivo, não porque eu não queira, porque a coisa foi caindo. Enquanto os nossos irmãos evangélicos têm a Universidade da Família, uma iniciativa deles, que provê para qualquer igreja evangélica projetos voltados para o homem, para finanças da família, para a educação dos filhos. Até quando nós, que temos a plenitude dos meios salvíficos, inclusive algo que foi a força de todos os santos, chamada Eucaristia, vamos ficar nessa leseira, preferindo as coisas do mundo, dando para Deus as migalhas, fazendo só a caridade que está aqui ao alcance da mão? Então, me orgulho muito dessas ovelhas, todas. E agradeço, porque nós precisamos de vocês. É desse quilate de fiéis que a igreja precisa, porque a igreja está cheia, lamentavelmente, daqueles que entram com carrinho de supermercado e colocam aquilo que vai de encontro com as suas necessidades. Vão embora e são meros desconhecidos, anônimos, não participam da família, não se dão a conhecer, não se aproximam do padre, mas dele reclamam. Por quê? Porque estão atrás do local onde serão melhor servidos. Aí chega lá no pastor, que no primeiro dia deu uma Bíblia, cumprimentou e levou para tomar um café e um bolo, pronto. Igual Esaú, troca o direito à primogenitura por um prato de lentilhas.
não me eximo dessa delicadeza de dar uma Bíblia, de cumprimentar na porta. A gente faz o que pode. Agora, vejam a quantidade de fiéis aqui e a quantidade de fiéis lá. Tá? Então, meus irmãos, precisamos juntos fazer a diferença. Precisamos juntos exalar esse perfume de Cristo. Pois bem, então, paróquia, comunidade deve ser uma família. Eu me dirijo agora àquelas pessoas que às vezes se sentem tocadas, né, com algum sermão. Tem gente que se sente agredida. O padre me bateu. Nós padres não queremos nunca jamais bater em ninguém. Agora, se essa é a sua sensação, quem lhe bateu foi a sua consciência. Tá? O ditado popular diz o quê? A carapuça serviu. E a pessoa que realmente está buscando a santidade vai ter humildade, reconhecer o erro, pedir perdão a Deus, agradecer por esse toque, seja da liturgia, seja do sermão, e mudar. Mas vai ter a criança espiritual, que vai se chatear com o padre ou com a igreja, e procurar um pregador que fale apenas aquilo que quer ouvir, aquilo que afaga o seu ego. Padre Antônio Vieira, de quem eu sou discípulo, eu reputo o Padre Antônio Vieira como o maior pregador de língua portuguesa. Já dizia que o bom sermão é aquele que dói, é o que a gente não gosta. Não porque foi um sermão ruim, senão porque me desinstala. Pois bem, amigos, Jesus compara o reino dos céus a um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Ou ainda, compara um negociante que andava em busca de pérolas preciosas, encontra uma de grande valor, vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Nos dois casos, por duas vezes se fala em vender. Vender significa desfazer-se do que é seu para possuir o reino dos céus. A gente vai precisar de quê? Se desfazer de nós mesmos, dos falsos valores, dos confortos deste mundo. No Evangelho de hoje, Jesus também fala dessa rede de arrastão que é lançada ao mar e recolhe todo tipo de peixes, uns bons e outros maus. No fim, reúne-se os bons num cesto e lançam-se fora os maus. E esta rede lançada ao mar é imagem da igreja, em cujo seio há justos e pecadores. Até o fim dos tempos haverá nela santos, como haverá também os que abandonaram a casa paterna, dilapidando a herança recebida no batismo. E uns e outros, pertencem a ela, ainda que de modo diverso. Então a igreja é feita de santos, mas também de pecadores. Os pecadores, apesar dos seus pecados, continuam a pertencer à igreja em virtude dos valores espirituais que ainda subsistem neles. Pelo caráter indelével do batismo e da confirmação, pela fé e esperança teologais, e pela caridade que lhes chega dos outros cristãos que lutam por ser santos. Estão ligados aos que se empenham diariamente em amar mais a Deus, da mesma maneira que um membro doente ou paralítico recebe o influxo de todo o corpo, ou seja, só está viva essa mão paralítica porque ela está conectada ao corpo vivo. A igreja continua a viver nos seus filhos que já não possuem a graça. Luta neles contra o mal que os corrói. Esforça-se por retê-los no seu seio, por vivificá-los continuamente ao ritmo do seu amor. Conserva-os como se conserva um tesouro enquanto não se é obrigado a abrir mão dele. Não é que queira carregar um peso morto, simplesmente espera que a força de paciência, de mansidão, de perdão,
o pecador que não se tenha separado totalmente dela volte ao seu seio para viver em plenitude. Que o ramo adormecido pela pouca seiva que nele restava não seja cortado nem lançado ao fogo eterno, mas tenha tempo para voltar a florescer. A igreja não se esquece um só dia de que é mãe. Pede continuamente pelos seus filhos enfermos. Espera-os com uma paciência infinita. Empenha-se em ajudá-los com uma caridade sem limites. Quantas vezes eu e Raquel sozinhos, aqui, na Via Sacra das sextas-feiras, pedimos pelos pecadores. Citamos as várias categorias de pecadores. Além de pedirmos pela nossa comunidade, além de pedirmos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, nossa primeira missão aqui, pelos nossos benfeitores materiais e espirituais. Pois bem, devemos fazer chegar até o Senhor as nossas orações e oferecer o nosso trabalho, dor e fadigas por aqueles que, pertencendo à igreja, não participam da imensa riqueza da graça, essa torrente de vida que flui sem cessar, principalmente através dos sacramentos. Então nós pedimos por aqueles que estão afastados dos sacramentos. Agora, quantas pessoas afastadas dos sacramentos não vivem instaladas no pecado? Achando que é uma opção. Beleza, eu vou viver fora da graça e estamos aí e tal, a igreja me acolhe. A igreja acolhe sim, mas a igreja vai acolher sempre na esperança da conversão. Tudo que é proposto é na esperança de uma conversão. Tá? Jamais o pecado vai ser proposto, jamais o pecado vai ser admitido como modus vivendi habitual. O pecado será compreendido dentro desse quadro de fraqueza do ser humano, mas o discurso sempre será de conversão. Então, de modo muito particular, devemos pedir todos os dias por aqueles com quem estamos unidos pelos vínculos mais íntimos, a fim de que, se estão doentes, recuperem plenamente a saúde espiritual. Esses dias eu tive a oportunidade de confessar. Quando eu falo esses dias, às vezes tem até anos, tá? A força da expressão. Uma senhora cujo marido começou a pintar e bordar, né? E acabou que ela precisou dizer, escolha, você quer a sua vida aqui com sua família, ou você quer essa vida aí mundana com as suas amantes fora? Ele escolheu ir para fora. Né? Mas, tão bonito ver que quando eu propus, minha filha, você é uma só carne com esse homem. A mãe dele não tem o poder de intercessão que você tem. Os filhos que vocês têm não têm o poder de intercessão que você tem. Comece a rezar por este pobre infeliz, para que Deus ilumine a sua consciência, para que o traga de volta, esteja disposta a aceitá-lo. Porque é desse tipo de exemplo que o mundo precisa. Esse script de descarte, qualquer novela da Rede Globo, qualquer filme de Hollywood, traz. E ela, que nunca tinha ouvido essa proposta, falou, padre, eu vou considerar isso sim. Olha que bonito. Então esse é o catolicismo. Bem-vindos à igreja que quer santos no mundo, que tem produzido santos, que tem revolucionado a história. Então, ainda que no povo de Deus existam membros afastados da graça santificante, sejam até causa de escândalo para muitos, a igreja em si está, no entanto, livre de todo pecado. Isso é algo que tem que estar claro para todos os fiéis. Pode-se dizer dela, de modo analógico, o que se diz de Cristo. É do alto, não da terra, é de origem divina. Cristo tomou-a por esposa, por ela se entregou com o fim de santificá-la. Está escrito em Efésios 5, 25 a 26. Uniu-a a si com seu corpo e enriqueceu-a com o dom do Espírito Santo para a glória de Deus. Esta santidade da igreja manifesta-se incessantemente, deve manifestar-se nos frutos da graça que o Espírito Santo produz nos fiéis. Exprime-se multiformemente em cada um daqueles que tendem, segundo as suas condições de vida, à perfeição da caridade, edificando assim os outros. A igreja sabe que não é uma invenção deste mundo,
nenhum poder cultural religioso, nenhuma instituição política, nenhuma escola científica, mas uma criação do Pai Celestial por meio de Jesus Cristo, uma embaixada de Deus na face da terra. E por isso entendamos, a igreja tem 4 notas: una, santa, católica e apostólica. Eu vou falar dessa nota de santidade. A igreja é santa, pura, imaculada e perfeita, no seu fundador, que é Jesus Cristo, na Sagrada Escritura, na sua doutrina. Eu quero que alguém aponte algo da doutrina católica que não esteja a serviço do bem individual e do bem coletivo da humanidade, que não ajude um ser humano a se aperfeiçoar. A igreja é santa nos seus sacramentos todos, cujo objetivo é exatamente a santificação do povo de Deus. A igreja é santa no Espírito Santo que a conduz. A igreja é santa nos frutos santos que tem dado ao longo da história. Porém, na medida em que a igreja é feita de homens e mulheres, ela é também pecadora, porque nós temos livre-arbítrio. E às vezes escolhemos usar mal, inclusive membros do clero. Já houve até um papa herege na história, Hipólito I, condenado, mas que não afetou nenhum dogma, porque nenhum papa jamais pode afetar nenhum dogma da igreja, porque quem a conduz é o Espírito Santo, e a gente vê que ao longo da história os hereges saíram todos das nossas fileiras, e a igreja está lá, atravessando os tempos. Então que ninguém desanime, que esse bispo está dizendo isso, porque tal padre está fazendo aquilo. Eles vão responder perante Deus. Sigam os bons, aprendam a doutrina, para não se deixarem enganar. Agora, o católico preguiçoso, que só tem catequese de primeira comunhão e crisma, esse vai perecer, esse vai ser enganado, esse não sabe discernir, porque é ignorante. Então, caríssimos, nós devemos amar essa igreja, rezar por essa igreja, porque é ela que segura a onda do mundo. Podem ver, o livro de Daniel fala da abolição do sacrifício perpétuo do nascer ao pôr do sol, que é a partir daí que tudo se termina. Qual é o sacrifício perpétuo do nascer ao pôr do sol? E que vem sendo atacado, tem teólogos tentando mudar toda a teologia do santo sacrifício do altar, querendo transformar numa reunião de fraternidade. Fiquem tranquilos. Jamais as portas do inferno prevalecerão. Os hereges continuarão existindo, continuarão fazendo as suas incursões, movidos pelo demônio, mas não podem afetar, jamais, a igreja, enquanto instituição sobrenatural, enquanto embaixada de Cristo. Jamais afetarão os santos, porque as minhas ovelhas escutam a minha voz. Agora, eles são responsáveis pela separação do joio e do trigo. Porque o joio está doido para ter uma desculpa, para ter aquela oportunidade que eles esperam para cair fora. Por quê? Porque não dão no couro, usando uma expressão bem brasileira, para serem católicos. Preferem as fábulas. E aí vão tentar jogar a culpa na própria igreja. Coitados. Lamento por esses. Rezemos por eles. Por quê? Porque não sabem o que fazem. Então, se nós amamos a igreja, nunca surgirá em nós esse interesse mórbido em ventilar como culpa da mãe as misérias de alguns dos filhos. Meus irmãos, a igreja é fonte de santidade e causa da existência de tantos santos ao longo dos séculos. Nós temos 2 missionárias da caridade aqui conosco. Madre Teresa de Calcutá não foi só canonizada pela igreja, ela foi canonizada, entre aspas, pelo mundo. Recebeu o famoso Prêmio Nobel da Paz. Em 1979, tem discurso dela na ONU, inclusive. Olha que coisa linda. Aproveitando a oportunidade. Porque vejam, Madre Teresa não é boba. Tinha voto de pobreza? Tinha. O Prêmio Nobel paga um preço bom? Paga. Que iria para quem? Para os mais pobres dentre os pobres. E Madre Teresa aproveita o púlpito que lhe deram na ONU para fazer um discurso pró-vida, para dizer que a mulher que estivesse pensando em abortar não fizesse isso, não é, irmãs? Que entregasse essas crianças às missionárias da caridade, que elas
os criariam. Né? Então aí a gente vê quem é quem. Qual é a igreja que combate a depravação moral, que combate todo tipo de deformação de caráter, que é a favor da vida? É a Igreja Católica Apostólica Romana. Dela nós nos orgulhamos. Como diz o documento Lumen Gentium, no número 39, todos os membros da igreja são chamados à santidade, quer pertençam à hierarquia, quer sejam por ela apacentados, que é o caso de vocês. E aí? Vai a última pergunta do dever de casa que começou lá no início da homilia. O que ainda você precisa entregar para que o reino de Deus seja realmente o seu tesouro? Quanto tempo mais você vai dedicar à sua paróquia? Que outros talentos você vai botar à disposição do reino? Quanto tempo mais você vai dedicar à leitura da palavra de Deus, à doutrina, leituras espirituais, à sua formação? Quanto tempo você gasta com a oração, comparado com o entretenimento? Faça essa conta. Às vezes a gente não para fazer essa conta. E aí veja, ao final das contas, como é que está o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Veja quem você está amando mais. Veja onde está mais o seu coração. Se é no mundo, se é nas pessoas, ou se é em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.